Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, sou diretor do grupo de estudos em biomercado do Alto da Bioenergia. Meu nome é Duda, eu sou estudante de Economia aqui da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de graduação aqui da Universidade Federal de Viçosa, de Ciências Econômicas. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou estudante de área de produção aqui da UFB. E hoje iremos apresentar para vocês o panorama sobre o etanol de segunda geração. Então, gente, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a produção do etanol de segunda geração. Primeiramente, o que é o etanol de segunda geração? O etanol de segunda geração é um biocombustível produzido a partir de resíduos agrícolas, biomassas e resíduos orgânicos, ou seja, não alimentícios, que é muito diferente do etanol de primeira geração, que é produzido a partir de matérias alimentícias. Bom, agora eu vou apresentar para vocês sobre o processo de produção do etanol de segunda geração. Primeiro, a gente pega os resíduos orgânicos, que no caso é o bagaço da cana-de-açúcar. Depois passamos por um pré-tratamento, que é onde remove as impurezas dele. Depois passamos para a hidrólise, onde acontece a quebra de estruturas complexas, transformando em glicose, açúcares e tal. Depois passamos para a fermentação, onde acontece uma fermentação por micro-organismos, que depois disso levamos para a destilação, onde acontece a purificação do etanol e no final temos um produto final, né, com alta qualidade, que é o etanol de segunda geração. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre as vantagens do etanol de segunda geração. Primeiro, baixa emissão de gases de efeito de estufa, uma baixa dependência de petróleos fósseis e uma menor competição com o mercado de produtos alimentícios. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura econômica da produção do etanol de segunda geração e eu queria, a princípio, utilizar um pouco das matérias-primas que são utilizadas para a produção desse biocombustível. Eu trouxe aqui algumas, tanto são duas derivadas da cana-de-açúcar, que é o bagaço e a palha, que são bastante utilizadas. Tem madeira também, é outra forma de matéria-prima. Talo do milho, também é outra utilizada, e palha, de modo geral, são bastante utilizadas também. Só que dentro dessas aqui, é interessante a gente frisar que as duas mais usadas são essas, a palha da cana-de-açúcar e o bagaço da cana-de-açúcar. E por que, basicamente, que é bastante utilizada? Basicamente, dentre essas daqui, o que o Brasil mais produz é a cana-de-açúcar. Então, existe uma larga oferta dessas duas matérias-primas. E, além disso, elas possuem um alto rendimento energético. Em relação aos destinos da matéria-prima, o que é essa parte de destinos? É interessante ver que essas duas matérias-primas, além da produção de etanol de segunda geração, elas também possuem outros destinos. Quais? O bagaço possui basicamente a produção de energia elétrica e a palha da cana-de-açúcar possui a função de conservação do solo. São duas funções aí. Em relação à baixa concorrência com o setor alimentício, o que é exatamente isso aqui? O etanol de segunda geração ele possui uma concorrência alta com o setor alimentício, especificamente o açúcar, porque ao a cana chegar na usina, o usineiro se defronta com duas possibilidades, produzir açúcar ou produzir etanol. Então, só que no momento da produção do etanol de segunda geração, como ele é utilizado a partir de resíduos da produção do etanol de primeira geração, então não tem essa concorrência com o setor alimentício. Em relação aos principais custos, é interessante a gente falar que talvez o principal deles seja em relação às enzimas que são usadas para quebra, para virar a glicose na fase de pré-tratamento, hidrólise, são de certa forma um custo mais específico. Em relação ao translado da matéria-prima também, visto que quando a gente tem um canavial muito longe da indústria, isso faz com que o custo da produção de etanol de segunda geração também cresça, não só de primeira geração, não só de segunda geração, mas de primeira geração também, como um todo. Então, uma das formas de talvez melhorar isso é através de economia de escopo, que é basicamente você juntar lugares produtivos, ou seja,
talvez juntar um canavial perto de uma fábrica de etanol de primeira geração e de etanol de segunda geração, porque você fabrica o etanol de primeira geração mais barato nessa questão de custo de translado e você consegue fazer o transporte desse bagaço para a produção de etanol de segunda geração de uma maneira mais eficaz também, já que a indústria de etanol de segunda geração vai estar junto com a de etanol de primeira geração. Então, seria um meio também de abaixar esse custo. No entanto, hoje, o custo do etanol de segunda geração ele é maior do que o custo do etanol de primeira geração, dado principalmente esses custos que eu te falei. E principalmente o custo com as enzimas, que é o processo mais caro e, enfim, mais custoso desse processo todo. Em relação ao incremento da oferta, é interessante a gente falar que com a produção de etanol de segunda geração, através desse resíduo do etanol de primeira geração, a gente consegue um grande incremento da oferta com a mesma quantidade de área plantada. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco agora para vocês das perspectivas para o mercado de etanol de segunda geração. Bem, gente, uma dessas perspectivas para o etanol de segunda geração é o equilibrar a oferta de etanol no período de safra. No período de safra, o etanol tem muita oferta dele, por causa que tem muita matéria-prima para a produção dele. Mas no período de entre safra e tal, o preço do etanol até acaba ficando mais alto, porque tem uma escassez de matéria-prima para produzir. Com a utilização do bagaço de cana-de-açúcar, que tem a possibilidade de ser estocado, poderia ter um equilíbrio nessa oferta de etanol nos períodos que não são de safra. Outra perspectiva para o futuro do etanol, a Duda até vai colocar umas imagens para você, é a utilização dele para a produção de etanol, produção de hidrogênio verde, não só do etanol de segunda geração, mas como do etanol normal. Também uma perspectiva que seria bom para o futuro, pesquisar temas, é relacionar um equilíbrio na produção de energia elétrica através do bagaço de cana em caldeiras das usinas, quanto na produção de etanol mesmo, procurar o maior equilíbrio possível para a cadeia sustentável. Uma outra perspectiva para o etanol de segunda geração é aqui mesmo no Brasil, através de empresas como a Raízen. A Raízen vai iniciar a instalação da maior planta de etanol de segunda geração no Brasil. Porque o Brasil tem muita possibilidade, muita capacidade de se tornar o maior produtor de biocombustível de segunda geração. A Duda vai colocar também para vocês, gente, duas notícias para vocês verem. De certa forma, gente, é isso. Essas são as perspectivas, o contexto do etanol de segunda geração no Brasil. Bem, gente, então foi isso. A gente agradece o tempo de atenção de vocês e até uma próxima vez.